Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos para compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Neemias. Quero ler apenas um versículo que está no capítulo 1 de Neemias, versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Então, como o texto diz, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Quando seus parentes vieram visitá-lo ali no palácio, trouxeram notícias da sua terra natal, Jerusalém, e as notícias não eram nada boas. A cidade estava abandonada, os muros estavam caídos, e isso deixou Neemias muito triste, muito abatido. Ele chorou muito, jejuou, até que o rei percebeu o seu semblante, e o rei então disse para ele: olha, nunca te vi triste assim, essa sua tristeza não é nenhuma enfermidade não, essa tristeza sua é uma tristeza da alma, o que está acontecendo? E aí Neemias vira para ele e fala: ô rei, fiquei sabendo que a cidade dos meus antepassados, Jerusalém, está abandonada, os seus muros todos caídos, e se eu achar graça aos olhos do meu Senhor, eu gostaria de ir até lá para reconstruir os muros. E a Bíblia diz então que o rei Artaxerxes permitiu que Neemias fosse lá para reconstruir aqueles muros. E interessante que, apesar de toda a oposição que Neemias enfrentou, tanto dentro quanto fora, o muro ficou reconstruído, foram levantados muros em 52 dias. Muros esses que ficaram derrubados e abandonados por décadas. Qual é o segredo para que Neemias tenha conseguido isso? Eu quero citar algumas. Primeiro, fugir das distrações. Neemias não permitiu que nada pudesse distraí-lo. Ele manteve os olhos fixos, manteve a sua mente firme naquilo que ele foi realizar. 4 vezes eles tentaram desanimar Neemias, atrasar o seu trabalho. Em cada uma delas, Neemias disse: não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está fazendo a obra de Deus, se Deus colocou para te fazer algo para Ele, querido, não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada venha distrair você. Segundo segredo de Neemias foi que ele resistiu à difamação. Difamaram, caluniaram Neemias, o acusaram de conspirar contra o rei, agitaram rumores, suspeita contra Neemias. E isso vai acontecer também, querido. Quando você tiver uma grande meta, quando você tiver um projeto, se prepare, porque vão aparecer os críticos, vão aparecer os opositores. Os fracassados odeiam o sucesso dos outros. Jesus foi o homem mais criticado, foi o homem mais acusado da história. Se ele curava no sábado, diziam que ele estava transgredindo a lei. Se ele misturava com os pecadores, dizia que ele também era um malfeitor. Se ele expulsava demônio, dizia que ele tinha demônios. Enfim, sempre achava um jeito de acusar Jesus. Mas isso vai acontecer. Cada vez que alguém vier caluniar você, tire uma lição daqui. A palavra do Senhor diz que a palavra Satanás significa caluniador. Então esse é o trabalho dele, do acusador dos santos. Mas Neemias disse: eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou dar voz a esse tipo de gente. Não vou deixar que nada me desanime de fazer a obra que eu me propus a fazer, que o Senhor me enviou para fazer. E o que Neemias fez? Diante de toda a oposição,
diante de tudo que conspirava contra ele, Neemias foi orar. Querido, que lição maravilhosa. Vão aparecer os seus opositores, vão aparecer aqueles que querem difamar você, aqueles que querem fazer você desanimar, mas o que você deve fazer? Entregue nas mãos do Senhor. Neemias não tomou nenhuma atitude, Neemias simplesmente acreditou em Deus, orou e Deus deu a ele então o livramento dessas pessoas. Ainda que estejam te perseguindo, ainda que estejam te difamando, caluniando, não desanime. Não ceda à tentação. Acredite sempre que Deus pode te dar a vitória, que a vitória em Cristo é mais do que garantida. E um terceiro segredo de Neemias é que Neemias tinha uma vida de oração. Tem gente que é viciada em droga, viciada em bebida, viciada em internet, viciada em televisão, viciada em café, viciada em refrigerante. Neemias era viciado em oração. Olha que vício gostoso, não? Mas Neemias era viciado em oração. Sua primeira reação diante de qualquer coisa era orar, era buscar a Deus. Quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sendo difamado, caluniado, faça como Neemias. Busque a Deus em oração. Jamais vamos fazer uma grande obra sem enfrentarmos os críticos, sem enfrentarmos os opositores. Por isso nós precisamos de oração. Por isso nós devemos sempre buscar a Deus em oração. Até Jesus, o Filho de Deus, ele não deixou de ter uma vida de oração. A Bíblia sempre nos mostra Jesus orando. Jesus orando no deserto, no monte, no meio da tempestade e até na cruz Jesus orou. Então, queridos, a vida de Neemias nos ensina muitas coisas, mas principalmente isso, que nós não devemos nos distrair com os nossos opositores, que nós devemos focar naquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer e acreditar que do alto vem a ajuda. Tome essa palavra para você, acredite que grandes coisas você pode fazer nas mãos daquele que te chamou para realizar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, eu oro, Deus querido, para aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão passando, meu Deus e meu Pai, por algumas dificuldades, que estão enfrentando difamação, que estão enfrentando, meu Deus, as tentações essas que muitas vezes nos quer fazer parar, nos quer desanimar. Mas, ó Deus, ouve a nossa oração, repreende todo o mal sobre nós, sobre os nossos entes queridos, ó Pai. Ajuda-nos a permanecer firmes nos teus propósitos, ó Pai, nos teus desígnios para a nossa vida, Senhor. Que nada, absolutamente nada venha nos impedir de avançar e cada vez mais buscar fazer o melhor para o Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria pedir você mais uma vez, para que você nos ajudasse a divulgar esse canal. Compartilhe com seus amigos. Ficarei muito grato a você. Obrigado e até uma próxima.